Muito bem. Chegamos em mais uma aula do nosso curso Gramática em Cáptica. E nessa aula nós vamos começar a abordar a década gramatical. Década aqui vem de 10. Veja, para a gente ir a ter ah, as funções sintáticas de um texto, só aumentar aqui a luz. Para a gente começar a fazer uma análise sintática, por exemplo, temos que ter certo domínio, temos que ter certa compreensão do que são as 10 leis gramaticais. Então, é de muita importância a gente ter essa compreensão para a gente poder caminhar, né? Então, vamos lá. Essa aula é muito importante e aqui eu quero fazer uma rápida análise das classes gramaticais. Veja, as classes gramaticais ela possui um dualismo, ou seja, uma dualidade, uma antinomia, ou seja, contrários. E esses contrários antinômicos, ou essa oposição antinômica, se multifaceta em dois princípios: o princípio da invariação e o princípio da variação. Como você está vendo no slide, são 10 leis gramaticais. Então, a gente vai observar o que é um substantivo, que no caso é hoje, né? O que é um substantivo, um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral, verbo, até chegar na última lei, que é a lei da interjeição. Como você pode ver aí no slide, do substantivo ao verbo, nós vamos encontrar as classes gramaticais variáveis. Variáveis em que sentido? Variável no sentido de sofrer flexão de gênero, número e grau. Por exemplo, a gente vai estudar isso no pronome. Eu coloquei aí o exemplo numeral no sentido de pluralidade e singularidade. Então veja, variar. Variar em quê? Classes gramaticais variáveis. Quais são as classes gramaticais variáveis, ou seja, que sofre flexão? São substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Então essas seis leis, né, gramaticais sofrem flexão. E essa variação passa pelo gênero, que lida com uma dualidade masculino e feminino, passa pelo número ou pelo numeral, lidando ali com o singular e o plural, e passa pelo grau, que é de diminutivo aumentativo. Aí eu preguei aqui, que é um assunto que a gente vai trabalhar no pronome, um exemplo de número, singular plural. Veja, na primeira pessoa do singular e do plural, na segunda pessoa do singular e do plural e na terceira pessoa do singular e plural. Isso são pronomes que a gente vai estudar posteriormente. Mas eu aqui é singularidade, nós é pluralidade. Isso indica numeração. Isso indica numeração. É dimensão quantitativa. É aquilo que os pitagóricos chamavam de aritmoi. Ou seja, o numeral dentro de uma perspectiva ritmizada, de ritmo. Na segunda pessoa, nós vamos encontrar o tu e o vós, que também é muito importante. Quando a gente for estudar pronomes, a gente vai observar que o eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, elas são pronomes. Pronomes é uma espécie de ou coadunação ou substituição do próprio substantivo que a gente vai estudar hoje. Mas a gente não vai entrar nisso. Eu coloquei aqui esses aspectos pronominais, né? Eu, nós, tu, vós, ele, ela, ele, elas, para indicar o que é uma flexão no número. Isto é, flexão no número é aquilo que indica o quê? Indica singularidade e pluralidade. Quando eu digo eu, é eu na singularidade. Quando eu digo nós, é nós na pluralidade. E eu, nós, está se referindo na primeira pessoa. E na primeira pessoa, seja do singular ou do
plural. Aí tem a segunda pessoa, seja do plural ou do singular, e terceira pessoa do plural ou singular. Já as classes gramaticais invariáveis não sofrem essa flexão de número, gênero e grau. Não sofre. E a gente vai observar o porquê não sofre. Mas eu não vou falar desses assuntos aqui, até porque para não sobrecarregar, né? Hoje nós vamos trabalhar no aspecto do substantivo. O que é o substantivo? E eu quero trabalhar o substantivo aqui no aspecto filosófico. Quero trazer um pouco da filosofia para o palco da gramática do português. Então vamos lá. Veja, uma pergunta importantíssima é justamente essa. Por que a variação? Lembra de variação? Varia em gênero, número e grau. Por que há isso? Por que a variação? Os pitagóricos, que vai influenciar o platonismo, lembra de Platão? Eles tinham uma análise da realidade bem interessante. Vou usar um exemplo aqui. E eu vou falar só dessas 3 primeiras leis: unidade, oposição e relação. Quando eu olho para este objeto inanimado, ou seja, essa faca, o que você observa de primeira? Isso aqui é o que? Lembra das últimas aulas? Referente. Lembra lá? Signo, significado, referente, que eu acabei de colocar aí. O que é o referente? É a faca. Se eu disser faca fura, são apenas signos que possuem significações. Eu posso ir lá no dicionário e ver significado de faca. E eu posso ir lá no dicionário e ver significado de furar. O signo e o significado tem impacto apenas a nível verbal, aquilo que muitos autores críticos da crítica literária vai chamar de verbovagia. Então, observe que o signo, faca, e o signo furar não tem impacto apenas linguisticamente. Agora, se eu pegar e fazer isso aqui, por exemplo, veja, aqui já tem impacto aonde? No referente. Então, isso aqui é o quê? É o que é. É o referente. Então, uma coisa é eu dizer a faca fura. Outra coisa é isso aqui. É o referente, literalmente. É a palavra saindo apenas do signo, do significado e indo até a realidade. E quando a gente olha para a faca no referente, o que a gente observa? Faca possui uma unidade. Os pitagóricos, eles trabalhavam um sistema de ontologia. O que é ontologia, Anderson? Ontologia é um campo da filosofia que vai estudar o ser enquanto ser. Como assim? Observe que essa faca, essa tampilha, veja a tampilha, essa garrafa de café, esse estojozinho de lápis, caneta. Vou pegar outro objeto inanimado aqui. Veja, esse prato eu acabei de comer, a comida. Esse copo de tomar meu cafezinho. O que é isso? Isso são coisas. Lembra que eu coloquei no slide? Referente, coisa, o que é. Essas coisas possuem o quê? Possuem uma unidade que você percebe na primeira. Ou seja, Deus te deu um aparelho cognitivo para você poder olhar para esses objetos e perceber o quê? Perceber unidade. O que são esses objetos? Objetos inanimados. Em que sentido é inanimados? O que significa isso? É aquilo que não tem dimensão psíquica sensitiva. Por exemplo, se eu fazer isso aqui com a faca, ó, tô mordendo forte. A faca vai gritar? Agora, se eu pegar um gato, eu vou falar na minha casa agora, botar o meu cachorro, o cachorro da minha esposa, o husky siberiano, que são 3, sei lá em casa, né? Colocar no meu colo e pegar a pata dele e fazer assim,
forte, o que você vai perceber? Ele vai reagir, o cachorro vai reagir imediatamente, gritando, pulando, se sacudindo. Por quê? Porque ele é animado. Animado no sentido de ter alma. Alma aqui não no sentido judaico-cristão. Esqueça um pouco Bíblia, teologia agora. Alma aqui no sentido grego, de psique, de aparelho sensitivo psíquico. Emoções, sensações. Então, o animal ele não é nem um ser humano, nem um inanimado. Ele é um ser intermediário. Está entre essa faca e a minha pessoa. Por exemplo, entre eu, Anderson, e essa faca, existe o animal. O animal não é nem um ser humano, porque ele não tem um aparelho cognitivo racional, e nem uma faca, porque a faca ele é inanimado. É um artefato criado pelo ser humano, um artefato cultural criado pelo ser humano, porém não tem animação. Não sente como o cachorro sente. Por isso que eu digo que todos os animais são seres intermediários. Não é nem inanimado nem ser humano, mas é intermediário. E é intermediário justamente casando com o ser humano no sentido de sentir. É claro que nós sentimos racionalmente. Eu sei que estou agora sendo beliscado. Estou sentindo uma dor aqui, ó. Tô puxando minha barba, vou puxar aqui agora. Estou sentindo uma dor. O animal, se eu pegar o pelo dele e fazer isso aqui, ele vai sentir, mas ele não vai raciocinar racionalmente, usando conceitualização em um certo idioma, usando uma linguagem lógica, ele não vai conseguir concatenar ideias. Então, são animais irracionais. Por isso que Aristóteles disse que somos animais racionais. Porque o cachorro é um animal irracional. Ele sente, mas ele não raciocina. O animal não vai escrever. Se alguém discorda, porque eu já vi gente da área das ciências humanas, aí, relativistas, os pós-estruturalistas franceses, dizendo que isso é meio complexo de se dizer, que nós somos melhores que os animais. Somos. Somos mais sublimes que os animais. Estamos em uma casinha maior. Porque somos animais racionais. Então, o animal ele não vai escrever um tratado de teologia. Um cachorro ele não vai escrever os Lusíadas. O cachorro não vai escrever. Vou pegar aqui. Só um momento. O cachorro ele não vai escrever memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O cachorro, ou o gato, não vai escrever os diálogos platônicos. Fédron, Eutífron, Apologia de Sócrates. Por quê? Porque eles não são animais racionais, como disse Aristóteles. Qual é a conclusão que eu quero chegar aqui? Independente de ser, eu estou explicando aqui o que é o animado e inanimado a partir da percepção grega, veja. Então, o que se auto-evidencia em tudo que a gente olha, seja animado ou inanimado, seja racional ou irracional, o que assume de imediato quando nós observamos a realidade, seja quando eu olho para a realidade como objeto, veja, eu, Anderson, agora estou de modo binocular aqui de olhar, visão, olhando para essa faca. Mas ao mesmo tempo que eu olho para essa faca como um objeto, eu sou um ser que também posso me observar como objeto. Então veja que interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem a percepção de olhar para a realidade e ver a realidade como objetos, eu também sou um objeto de análise. Eu também sou um objeto de análise. Então isso é bem importante de entender. Então, compreender o que é animado e inanimado. Bem, então, tudo na realidade que é animado ou inanimado possui o quê? Possui lei da unidade. Para os pitagóricos, a lei do um. Eu, Anderson, estou trabalhando
em um próximo livro que eu estou escrevendo. E nesse livro eu trabalho a lei do zero. Eu não vou trabalhar aqui que é mais complexo isso, né? Mas no meu canal no YouTube eu tenho alguns insights falando sobre isso. Você querer dar uma olhada, vai lá. Anderson Teixeira, só botar Anderson Teixeira Filosofia Quadrante, que encontra. Então, eu trabalho, antes da lei da unidade aí, tem a lei da nulidade, que é a lei do zero. Que em grego vai ser chamado de meon. Meon é o quê? É não ente, ou não ser. Tudo é ente. Ente em que sentido? Ente no sentido de ser coisificado. Lembrei, referente. Tá observando aí? Deixa eu usar aqui a minha pequena. Então, observe aqui. Vou voltar. Agora foi e passou do slide. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pronto. Voltei. Voltamos para outro slide. Então, como você pode observar aí, o que você está vendo aí é o referente. Então, o referente é muito importante. Muito importante. Então, veja. Isso que eu estou circulando aí é o referente. Então, o referente, ele possui uma característica coisificada. Eu estou agora pegando naquilo que no português a gente chama de faca. E tudo aquilo que assume unidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que nominar. Aí vem a gramática. Dá nome. Dá nome para a realidade. Se tudo possui... Eu vou tratar aí só dessas 3 primeiras leis. Eu poderia tratar das 10 leis aí, que são bem interessantes esse sistema filosófico. Mas eu vou tratar só das 3 primeiras. A nível que gramatical, vamos dizer assim, né? Então veja. Se tudo possui uma unidade, quando você observa essa faca, você observa o quê? A primeira coisa que você observa é a unidade. Não é isso? Além da unidade existe o quê? Oposições. Como assim oposição? Observe aí de imediato uma oposição. Oposição na cor, por exemplo. Para a faca assumir unidade, ela tem que ter essa parte que eu estou pegando aqui agora, preta, e essa parte que vai cortar, né? Inox ou prateada. Isso é o quê? É uma unidade assumindo oposição. Então, tudo na realidade possui oposições. Vou usar outro exemplo. A garrafa de café. Você observa que a garrafa de café possui uma unidade, não é isso? Veja, quando eu digo unidade, entenda-se totalidade. Mas se você prestar atenção de modo mais intenso, o que você vai perceber? Vai perceber oposições. Por exemplo, essa parte que eu estou pegando aqui é uma parte que compõe essa unidade. Veja, se eu fazer isso aqui, vou tentar abrir aqui, só um momento. Abri a garrafa. O que aconteceu? Isso aqui é a garrafa? Não é a garrafa. Mas ela compõe a garrafa. Ela compõe a garrafa, não é isso? Vou tentar segurar aqui. Veja, ela compõe a garrafa. O que está acontecendo aqui? Unidades se separando em oposição. Lei do 2. Veja, ó, lei do 2. Isso aqui só é possível isso aqui por causa do sistema ontológico. O que é ontologia? É Deus criando leis que estruturam as coisas. Está entendendo isso? Aqui é filosofia pura. Eu estou tentando o máximo possível não ficar na abstração. Veja que eu estou usando exemplo o tempo todo para você ter essa percepção. Que é o problema hoje dos filósofos, é ficar na abstração. Eu poderia ficar falando daqui dos termos técnicos, da unidade, da oposição, relação, a nível muito abstrato e você não entender nada. Mas eu estou usando o tempo todo coisas aqui da minha realidade para você ter essa percepção. Veja, unidade que possui o quê? Oposição. Veja, ó meu dedo passando aqui, ó. Tá prestando atenção? Essa alçazinha aqui
é uma unidade que compõe a totalidade dessa xícara. Se tudo possui unidades e oposição, tudo tem que ter o quê? Vou tentar aqui colocar a câmera. Tudo tem que ter o quê? Unidade desse recipiente, unidade desse recipiente. Esse recipiente, esse recipiente. O que acontece aqui? Relação. Unidade, unidade, relação. Aí eu fecho. Novamente. Unidade. Unidade da capa do livro. Unidade da folha. Unidade da folha. Unidade da folha que se opõe, mas não é uma posição de contradição, porque na relação total das folhas com a capa temos a relação geral. Se temos uma relação geral, temos unidade. Se temos unidade, temos oposição. Se temos oposição, temos relação. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente vai encontrar isso: unidade, oposição e relação. Preste atenção à sua volta agora. Veja as unidades. Olha aí para a sua volta, onde você estiver agora. Antes eu estou aqui no ônibus assistindo essa aula, eu estou aqui no meu trabalho. Preste atenção nas coisas que estão à sua volta. Veja que as coisas possuem unidades e ao mesmo tempo que possuem unidades, possuem oposições que se relacionam. Isso demonstra a Trindade. É os vestígios trinitarianos sobre o mundo real. Por isso não tem como fazer filosofia, por exemplo, sem olhar para a Trindade. Eu sempre digo isso: ou a filosofia é trinitariana ou não será nada. Estude. Nós somos cristãos. Muitos alunos meus são cristãos. E têm certa compreensão da Trindade. Mas dê uma estudada de modo mais profundo sobre a Trindade e perceba os vestígios. Eu não estou falando para fazer essas analogias, não. Perceba os vestígios da Trindade nas unidades, nas oposições relacionais. Aonde? No referente. O que é o referente? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, por que? Aqui aí vem a resposta da pergunta, né? Por que a variação? Não porque temos que ficar preso a um gramaticismo. Como eu falei para vocês, estudar português não é ficar preso à gramática, não. Esqueça isso. Estudar português vai além da gramática. É olhar para o mundo à sua volta. É olhar para a realidade. Ou seja, é ter referente. E quando eu olho para isso aqui é uma verdade. Eu não estou pegando em fantasma, eu estou pegando numa coisa. E essa coisa é o quê? Referente. Essa coisa é o quê? Referente, que pode me furar. Referente. Essa coisa é o quê? Referente. Essa coisa é o quê? Referente. Essa coisa é o quê? Referente. Essa coisa é o que? Referente. Essa coisa é o que? Referente. Essa coisa é o que? Referente. 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 Eu, referente. Preste atenção. Referente a isso. Anderson, isso está muito abstrato. Lembre de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os referentes. Criou Deus a realidade, com unidades que se opõem de modo relacional. Isso é vestígios trinitariano. Eu poderia falar da lei da reciprocidade, lei da forma, mas fica para a próxima. Isso aqui para efeitos gramáticos, para a gente estudar português é mais importante, né? Então vamos para o próximo slide. Vou tentar puxar para cá para a gente ter uma percepção melhor do que eu quero trabalhar. Antes disso, vamos trabalhar aí um assunto que eu já falei, né? Veja, esse sistema aqui de ontologia, de filosofia, é dos pitagóricos, e um filósofo que eu estudo e me influencia muito, um filósofo brasileiro,
é o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos que tem essa produção aí ontológica da unidade, oposição, relação, reciprocidade. Isso aí na filosofia vai ser chamado de filosofia primeira, que é os princípios do ser. Quando eu olho para essa xícara, eu posso perceber todas as 10 leis nesse ser, que é essa xícara, esse inanimado, esse artefato cultural. E para tudo ao meu redor. Só que essas 10 leis aí não resume tudo, possui mais leis. Aquelas que filósofos do passado captaram, aquelas que estão captando agora, como por exemplo é meu caso, eu tenho uma produção ontológica, aquilo que eu chamo de os mandatários, vou chamar de nomos physis. Nomos vem do grego de norma, physis vem de coisa, tá vendo? Coisa referente. Então eu tenho uma produção própria minha que é justamente uma síntese entre o Mário Ferreira dos Santos, o Hermann Doivert, que é um filósofo calvinista que também me influencia muito, e o Aristóteles. Também o Olavo de Carvalho também me influencia, e a Bíblia, em especial o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Mas eu não vou trabalhar aqui no meu sistema de filosofia, eu estou trabalhando aqui com português. Por que eu estou dizendo isso? Porque a realidade não pode ser esgotada por uma mente limitada. Por mais inteligente que Aristóteles foi, que Platão, que Mário Ferreira dos Santos, que Doiver, que Olavo de Carvalho, que esses caras que têm o sistema de filosofia, por mais que eles captaram grandes verdades indestrutíveis da realidade, eles não podem esgotar a realidade. Por quê? Porque eles não são oniscientes. E as verdades que eles captaram só é verdades porque Deus assim fez. Então, quando o Mário falou, existe uma lei da unidade. Essa verdade é uma verdade não do Mário, mas de Deus. Tá entendendo? Por isso, quando você encontrar uma verdade, exalte a Deus, não ao filósofo ou o cientista. Apesar que existe uma diferença entre a filosofia e as ciências, mas eu não vou entrar também nesse assunto porque já é outra questão, né? Então, aqui é um primeiro sistema de ontologia que me influencia, e esses dois sistemas de ontologia também me influenciam. Esse que você está vendo aí, do número 1 ao número 18, também são, vamos dizer, leis criacionais que estruturam o ser. Vou explicar aqui, bem rápido. Quando eu olho para essa xícara, o que é que eu encontro? Eu encontro um tamanho. Tamanho o quê? Também falo de numeral. Um tamanho numeral. O que essa xícara faz? Ela ocupa um lugar no espaço. O que ela está fazendo aqui agora? Ocupando um lugar em minha mão. Dimensão espacial de extensão contínua. Essa xícara, ela é o que eu acabei de falar. Inanimado. Consequentemente, eu tenho que, de modo ativo, mover essa xícara. Porque ela por si própria não vai se mover. Eu posso colocar essa xícara aqui em cima e deixar aqui 1000 anos. Ela por si só não vai se mover. Ela precisa do externo, por exemplo, um vento, uma mão ou qualquer coisa bater nela para ela se mover. Como é no caso aqui, a minha mão, a mão de Anderson Teixeira movimentando, né? Tô falando aqui na terceira pessoa, né? A mão de Anderson Teixeira se movimentando essa xícara. Dimensão cinemática. Cinemático vem do grego. Cinema, movimento. Dimensão física. Essa xícara possui uma dimensão fisicalista. Dimensão biótica. Quais são as dimensões da natureza que foram tiradas da natureza para criar a xícara? De modo, eu não conheço como a xícara é feita, né? Então eu vou usar, por exemplo, o livro. O livro é inanimado. Essas folhas aqui precisou do quê? Da árvore. Não é isso? Então, dimensão biológica. Além da dimensão biológica, temos a dimensão psíquica. Veja, isso aqui não pensa, mas eu penso a xícara. E quando eu penso, o que eu percebo nela? Percebo que ela possui essa cor incolor, ou transparente, né? Veja, eu sei, logicamente, sem fazer ciência, sem ser cientista, filósofo, aqui a pessoa pode nem saber ler, mas ela é um animal racional. A pessoa pode ser analfabeta, ela é um animal racional. Por quê? Porque ela sabe que essa xícara é feita para colocar café, ou água, ou qualquer coisa, qualquer líquido. Em especial, a pessoa vai, de imediato, de modo intuicional, vai intuir que isso aqui é para colocar café, para tomar café de manhã, cedinho. Ela só pode fazer isso por quê? Porque ela não é racional.
Aí eu tô pensando a xícara, que é um inanimado, de modo lógico, racional. Essa xícara, ela é tecnológica. Ela possui uma formação tecnológica. Essa xícara tem uma história. Ela tem um passado. Ela tem um presente agora aqui, ó, comigo. E ela tem um devir, ou seja, um futuro. Essa xícara, para ser xícara, possui o quê? Possui dimensão social. Vou pular aí o décimo aspecto, de propósito. Essa xícara possui dimensão social. Em que contexto social ela está inserida? Vitória da Conquista, século XXI. Em um contexto social pós-moderno, da modernidade líquida, da hipermodernidade. Essa xícara possui um valor econômico. Eu fui em uma loja e vi essa xícara e comprei ela. Paguei, por exemplo, 10 contos. 10 conto. 10 reais. Né? Ou seja, xícara possui um valor econômico. Essa xícara possui um valor estético. Veja, eu estou olhando para ela aqui. Estou vendo aqui. Coffee. Tá em inglês, né? Então, ela possui uma dimensão estética. Possui nome aqui coffee. Esse nome coffee, em inglês, possui uma estrutura o quê? Uma estrutura estética. Cada letra aqui em inglês possui uma certa harmonia estética. E ela, de modo geral no que sentido? Lembra a unidade? Ela, de modo geral, eu posso considerá-la bonita ou feia, harmônica ou desarmônica. Eu, Anderson, acredito que a feiura não existe. A feiura é uma construção cultural. O feio é relativo. O belo existe. O belo não é uma construção cultural. O feio é uma construção cultural. Por que é uma construção cultural? Dimensão psíquica da queda. Quando Adão e Eva caíram no pecado, nós fomos jogados no inconsciente. Martin Lutero disse que o pecado deixou o homem curvado sobre si mesmo. Ou seja, aqui há um diálogo entre o dogma da queda, lembrar que a criação, queda e redenção, com a psicanálise. Então somos uma grande casa escura, está tenebroso dentro de mim. Eu não sou senhor sobre mim mesmo. Por quê? Porque sou escravo de mim mesmo. Doutrina da queda, total depravação. Então, quando eu olho e digo isso aqui é feio, eu só posso dizer isso por quê? Justamente por causa da queda. O pecado fez o homem perceber o bom e o mal. Lembra de Gênesis? O pecado fez eu perceber o bom e o mal. Consequentemente, o pecado fez eu perceber as desarmonias. O homem não tinha essa percepção. O fruto do conhecimento do bem e do mal fez com que o homem passasse a ter, a perceber, né, de modo, vamos dizer, pensamental, no pensamento, aquilo que a teologia chama de noético. Noético vem dessa dimensão da intuição, da cognição interna do ser humano, o seu pensar, o seu eu imagético. Então você passou, nós temos a percepção daquilo que é feio justamente por causa da desordem que dá. Mas o feio é uma construção cultural. Se você pegar há 100 anos atrás, o padrão de beleza, por exemplo, feminino é um, hoje é outro. Daqui 1000 anos vai ser outro. Então vai mudando. Por exemplo, no século XVII, se não me engano, no século XVII, século XVIII, o padrão de beleza feminina era as mulheres mais gordinhas, mais cheinhas. Hoje o padrão é a mulher magra, por exemplo. Então, vai mudando. E muita gente acha que ser gordinha possui uma estética desarmônica. Aquilo que nós vamos chamar, ou muitos vão chamar, de feio. Feio. Ah, mas eu acredito, Anderson, que mulheres gordinhas não necessariamente é feia. Por isso que é uma construção cultural. Tá vendo? A feiura. Isso aqui prova. Ah, fulano de tal acha mulheres gordas feias. Eu acho que mulheres gordas não são feias. Tem mulheres gordas, gordinhas, que são bonitas. Então, veja, é construção cultural. Agora, o belo existe em si. O belo não é a construção cultural do ser humano. Porque Deus criou a realidade de forma bela e harmônica. O problema é sempre quem? O ser humano. Existem 3 inimigos do ser humano. Ele próprio, doutrina da total depravação, o mundo cultural, a sociedade, né? O mundo cultural, e o diabo e os demônios. Aí tu junta tudo isso que você vai perceber
como essa ideia faz todo sentido. Você pode discordar, mas não pode dizer que não faz sentido, né? Então, essa xícara, além de possuir essa dimensão estética, né? É belo, é feio, possui dimensão jurídica. Eu posso pegar essa xícara agora e ferir alguém na cabeça, sangrar e essa pessoa me processar. Essa xícara vai servir para quê? Vai servir como artefato de prova jurídica. Porque a dimensão jurídica lida com o certo e o errado. E assim sucessivamente. Veja que esse sistema de ontologia, trabalha justamente na dimensão, não do ser em si, mas o que está por trás do ser, da xícara. Veja o tanto de dimensão que eu falei da xícara, ou de qualquer coisa, eu poderia trabalhar em todas essas dimensões que eu acabei de falar, na garrafa. Isso são o quê? São leis no ser. E essas leis são criadas por Deus. Veja que de forma proposital eu não falei do 10º aspecto, que é o aspecto linguístico. Para mim falar xícara, eu precisei usar o quê? Signo e significado. Signo e significado. Então, vejamos lá. Signo, você está vendo em cima, e significado. Deixa eu ver se eu boto aqui em cima esse. Então aqui, ó, signo, como você está vendo aí, e significado, referente à coisa em si, é a realidade, é Gênesis capítulo 1. Então quando eu digo xícara, é signo. Significado são os vários significados. Eu acabei de falar o quê? Eu acabei de falar do significado da xícara, não é isso? Quando eu falei a xícara possui uma dimensão numérica, estou lidando com significado ontológico, dimensão espacial, e até chegar aonde? Até chegar na dimensão linguística. A dimensão linguística é uma dimensão muito importante, porque é na dimensão linguística que a gente vai perceber os fatores da realidade. Não tem como eu trabalhar, por exemplo, filosofia se eu não dominar a linguagem. Por isso que esse curso é proeminente e importantíssimo para as pessoas que querem, de fato, uma vida acadêmica. Não tem como. Vou começar a fazer filosofia, teologia, sociologia, história, matemática, física. Cara, se você não tiver o domínio da linguagem, esqueça. Esqueça. Então, a dimensão linguística vai trabalhar aí a dimensão primária. Lembra da última aula? Onde eu falei lá das 12 letraduras, o domínio da linguagem? Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é a dominação da linguagem. Eu tenho que dominar a minha linguagem. Para mim dominar a linguagem, eu preciso do quê? Estudar gramática e estudar literatura. Como, por exemplo, ler esse livro aqui, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse aqui vai ser obrigação para vocês. Vocês vão ter que ler esse livro. Machado de Assis é o maior ficcionista que o Brasil já teve. O maior da língua portuguesa, claro, é Camões, mas da literatura brasileira é Machado de Assis. Então eu preciso estudar gramática, mas estudar gramática entendendo a literatura. Vou pegar aqui os 2 livros. Só um momento. Eu preciso estudar gramática. Veja que eu tô com um livrinho de gramática aqui, ó. Mas eu preciso estudar gramática acompanhado com a literatura. Aí sim eu vou ter um domínio da minha linguagem. Tendo um domínio da minha linguagem, eu vou entender a realidade. Entenderam isso? Então, explicado isso, vamos trabalhar aqui o pensamento de Aristóteles. Veja, da substância à paixão, nós vamos encontrar aqui outro sistema de ontologia, parecido com o quê? Parecido com a década sagrada, né? Ou as 10 leis pitagóricas, que o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos trabalhou muito bem, de modo bem inovador. Veja que eu coloquei no título desse slide, né? Primeira lei gramatical. Qual é a primeira lei gramatical? Pegaram? Substantivo, tá vendo aí?
Primeira lei gramatical é o substantivo. Substantivo lida com nominar a realidade. E quando eu nomino a realidade, eu percebo o quê? Tudo possui unidade que entra em oposições nessa própria unidade que se relaciona. Então, há uma relação opositiva de unidade, há uma unidade opositiva de relação. É um vai e vem, né? Eu posso partir do terceiro até o primeiro e do primeiro até o terceiro. E isso na coisa. Quando eu falo, o que é? O que é essa xícara? O que é este livro? Quando eu uso essas expressões no latim, quid est, quando eu uso essas expressões, eu uso demonstrando o aspecto linguístico, sim, o significado, mas eu quero a coisa. Pegaram? Então vamos lá. Vamos trabalhar agora um pouco de filosofia aristotélica, para a gente entender o que é substância. Veja, eu falei para vocês que hoje essa aula é filosofia com português. Primeira lei gramatical, substantivo, substância e aspecto modal linguístico. O que é o aspecto modal linguístico, Anderson? Acabei de falar. Vamos puxar a setinha aqui novamente. Aspecto modal linguístico. Então, esse é o aspecto modal linguístico. Eu preciso dominar a minha linguagem. O que é a linguagem? É o signo, o significado do meu idioma que vai ao referente. Veja, na França, isso aqui vai ser isso aqui. Na Alemanha, isso aqui que você está vendo agora vai ser isso aqui. O que vai mudar? Vai mudar o signo. Então, quando a gente observa a realidade, a gente observa que a realidade se apresenta para nós e eu preciso expressá-la linguisticamente. No nosso caso, o português. Por isso que eu acho uma babaquice a pessoa querer aprender inglês sem dominar o seu idioma. Vai criar Frankenstein. O Brasil tá cheio de Frankensteins. Pessoas que, por exemplo, falam inglês fluentemente, porque se você ser uma pessoa que se dedica, você aprende. Você pode ser um analfabeto funcional, você aprende o inglês pelo método natural. Aprende. Mas não adianta. Vai continuar sendo um analfabeto funcional, mesmo falando inglês. Porque há esse mito no Brasil de que falar inglês é ser uma pessoa inteligente. Não caia nessa. Não é porque um indivíduo fala inglês, claro que a gente tem que fugir de ser monoglotas. É sensacional a gente ser poliglotas. Mas se eu não domino a minha linguagem, por isso que eu trabalhei lá aquela aula lá das 12 leis, né? Das 12 letraduras. Se eu não trabalhar o meu idioma, se eu não ir à literatura do meu idioma e não dominar a minha linguagem, de nada vale aprender outro idioma. Por exemplo, eu estou estudando agora italiano. Mas eu estudo italiano não para me falar italiano. Isso vai ser uma consequência. Eu estudo para me ler. Eu quero me formar. Eu quero formar o meu espírito. Então, mais vale para mim ler Dante no original do que falar italiano necessariamente. Tá entendendo? Então, entendam isso. Entendam isso. Então, vamos lá. Substantivo, substância, aspecto modal linguístico. O que é a substância? Substância, como você está vendo aí no slide, no grego, ousia. No latim, substantia. E a substância demonstra o quê? O que é? Vou usar o exemplo aqui de um gato. Gato. Para você compreender o que são essas categorias aristotélicas. Esse sistema de filosofia foi produzido pelo Aristóteles. Claro, na academia vai haver um debate se há mais categorias aristotélicas, né? Mas, de modo geral, muitos colocam 10 categorias. E eu também assumo essas 10 categorias. Então, substância. O que é a substância? É Deus criando tudo. Aristóteles só pôde perceber substância, ou seja, aquilo que é, por causa de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim.
et hashamain et aret. É por causa disso. E o que é? O que é o referente. O que é o referente. Vou repetir. O que é o referente. Novamente, o que é o referente. É a coisa que se apresenta a mim. Então vamos lá. Então, substância é o que é. Vamos pensar o gato. Quando eu olho para a unidade do gato, o que eu digo? Um gato. Só que esse gato não é apenas um gato. Lembra? Quando eu olho para a unidade, o que eu percebo? Oposições que se relacionam. Por isso que eu falei dessas 3 primeiras leis. Trabalhando no referente. Então, quando eu olho para o gato, eu vou perceber quantidade do gato. Possum, no latim, quantitas. Aí eu vou olhar para o gato e vou dizer uma ou muitas, grande ou pequena, de modo mais claro. Qual é a quantidade do gato? Eu coloquei errado aí, né? No caso, a quantidade do gato é gato tem 50 centímetros de comprimento. Só você inverter aí. Então, qual é a quantidade do gato? A quantitas. Gato tem 50 centímetros de comprimento. Isso trabalha a quantidade, o quantum do gato. O quanto aqui no sentido quantitativo mesmo. Não apenas... A gente não pode reduzir os números à dimensão quantitativa. Existe um qualitativo. Isso também é outra questão que os próprios pitagóricos nos ensinam muito, né? Agora vamos trabalhar a qualidade. Quando eu digo gato preto, o preto é o quê? É predicativo. É o predicado no gato. Por exemplo, quando eu digo garrafa preta, o preto aqui é predicativo. É possível tirar o preto da garrafa? Não. Sinto muito, não é. Não é. Então, quando eu olho para a substância e digo uma garrafa, percebendo que lembra unidade, oposição e relação. Quando eu olho para a unidade dessa garrafa, eu percebo que essa garrafa possui determinados centímetros, quantidade, e possui uma qualidade. Que qualidade, Anderson? Ela é preta. No caso, aqui a gente trabalha no gato, o gato é preto. Assim como o Mário Ferreira dos Santos trabalhou aqui a dimensão da relação, lei do 3, o Aristóteles também trabalhou o conceito da relação. O que é relação? Relação vem do latim, vem do grego também e passa pelo latim, né? Relatio. Relatio. Relação em que sentido? Relação com outros. Isto é, que relação tem com outros? Que relação tem com outros? Quando eu digo, o gato tem metade de um cachorro. É uma relação. O gato possui parentesco com o cachorro. É uma relação. Aí vem o ubi. Ubi, do latim, para o português, lugar. Veja, tudo começa na substância. Aí, a partir da substância eu vou percebendo quantidade, qualidade, relação, até chegar no lugar. Aí eu posso dizer onde, qual é o ubi, o lugar dessa garrafa. Ela agora está nas minhas mãos. Mas eu poderia colocar ela aqui
e ela mudar de lugar. Tá vendo? Percebeu isso? Percebeu, né? Então, lugar, ub, onde está? O gato está na casa. Ou o gato está, na verdade, em casa, né? Em uma casa. É o lugar. Tempo. Quando e até quando está? Aí eu posso dizer, para qualificar aqui, para você ter a ideia do que são isso aqui. O gato entrou na casa pela manhã. É o tempo. O estado do gato. Isso é, como o gato está. O gato está agora sentado no sofá. Aí eu posso olhar para o tempo e dizer, ontem o gato estava lá fora tomando chuva. O hábito. Haber. Em que circunstância? O gato vive no Brasil do século XXI. É o hábito. É a dimensão circunstancial. Ação. Ou seja, o que faz ou o que exerce o gato. Aqui isso é você lembrar da dimensão política. Lembra aqui? Dimensão política. Aqui, dimensão política. Só é você lembrar da dimensão política. O que ele lhe dá política? Exercício do poder. Quando você, por exemplo, mata uma barata, você está exercendo o poder. Quando você está falando com alguém... O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou exercendo o poder. Como diz Michel Foucault, né? Saber é poder. Eu estou exercendo o poder por meio do saber. Quando a criança mata a formiguinha, ela está exercendo o poder. Então, o hábito, haber, lida com a circunstância, ou melhor, a ação. O action lida com a dimensão que de fato é circunstancial, né? Não está de todo errado. Mas quando eu olho para a ação, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que o gato come o rato. É exercício de poder. Só que ao mesmo tempo que o gato possui ação, ele possui paixão. Esqueça paixão não no sentido romântico. Passion. Passion em que sentido, Anderson? Que efeito sofre? Por exemplo, o rato está sofrendo a ação do gato. Quando o seu patrão, meu patrão chega, Anderson, você chegar às 7 horas em ponto, ele está exercendo a ação e eu estou sofrendo de modo passional, passivo, a ação do meu patrão. É exercício de poder. Então, quando eu digo o gato come o rato, é a ação do gato sobre o rato. Quando eu digo o cachorro morde o gato, é a ação do cachorro sobre o gato. Aí pensa isso de modo geral. Até você chegar lá em Brasília. Por isso que Michel Foucault estava correto quando disse que o poder é microfísico, a microfísica do poder. O poder está em tudo. O poder está em tudo. Quando eu falo número 1, o que eu falo depois? Número 2. O número 2 quantitativamente exerce poder por ser maior sobre o número 1. O número 3 exerce poder por ser maior quantitativamente sobre o número 2. O número 4 exerce o poder sobre o 3 quantitativamente. O número 5 exerce o poder sobre o 4 quantitativamente. A nível somatório. A nível de diminuição, vamos diminuir, o 1 exerce poder sobre o 2. O 2 exerce poder sobre o 3. Veja como em tudo você percebe a política. No nosso caso aqui, exercício, tá vendo aí o 15º aspecto, que é o aspecto político. O que está ele? Político, exercício de poder, consensual organizante. Por causa da queda, há o exercício de poder desconsensual e desorganizante. É por isso que quando você olha para a política e vê problemas na política. Por quê? Porque a questão não é meramente discurso político. Somos cristãos, a questão é pecado. É a queda no coração. Por que a corrupção? A corrupção por causa do pecado.
por causa do pecado. Então é sério, quando eu falo é criação que é da redenção, é sério. Eu vou olhar para tudo, direita, esquerda, que é os mais famosos aí, né? A partir do que? Criação, queda e redenção. É por isso que buga. Já buguei a mente de muita gente. Ué, peraí, tu tá criticando a esquerda, tu tá criticando a direita, tu é direito, tu é de direita. Eu sou cristão, meu filho. Eu entendi o exercício do poder. E esse exercício do poder possui uma harmonia? Possui. Mas por causa da queda possui também uma desarmonia. Por isso, o cristão ele é verdadeiramente conservador. Um dos princípios do conservadorismo é justamente o lema de ser prudente, né? E se o cara não tiver percepção da queda, ele não age com prudência, necessariamente. Ele não age com prudência. É somente no cristianismo que eu, de fato, vou ter a prudência, porque eu vou entender a total depravação. Na verdade, é no cristianismo protestante e calvinista. Tá entendendo? Anderson, você fez esse rodeio todo para falar o quê? O que é que o português tem a ver com tudo isso que acabou de falar, Anderson? Tem tudo. Quando eu olho para o substantivo, eu estou olhando para quê? Eu estou olhando para coisa. Um gato, um lápis, uma televisão. E o que é que eu estou falando aqui? Gato, lápis, televisão. O que é isso? Isso é um substantivo. Então, eu não posso separar a filosofia do português. Ou seja, eu não posso separar a substância do substantivo. Porque no centro existe lá a dimensão modal, linguística. Pegaram? Então, aqui a gente adentra de fato. Substância, substantivo, sem linguagem, não é nada. Então, o que é a substância? Substância é tudo aquilo que é unidade. Se é unidade, possui oposição relacional. Substantivo é a nominação de tudo. Então, quando eu digo livro, garrafa, café, televisão, celular, quando eu digo tudo isso, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma nominação substantiva da realidade. Óculos, anel, barba, nariz, olho, cabelo, sobrancelha, é sobrancelha, não é sobrancelha. Sobrancelha, testa, bochecha, dente, língua, pescoço, fio, tampilha. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô nominando. Isso é o quê? Substantivo. Porque eu fiz esse rodeio todo para tratar de filosofia, para você pegar. Aí eu digo, sem a linguagem. Ou seja, substância, substantivo sem a linguagem, de nada vale. Não há nenhuma possibilidade substancial e substantiva sem o entendimento de domínio da linguagem. Anderson, isso tem respaldo na Bíblia? Tem. Quem foi que deu a lei da substância para o ser humano? O Deus Trino, lá no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, que diz: sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu. E, em seguida, os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. Aí é o ponto, ó. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Vou repetir. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Plim, substância, substantivo. A Bíblia continua. Esse precisamente seria seu nome. Plim, substantivo.
E desse modo, o homem nomeou a todos os animais em substantivo. Adão nominando a realidade. Adão substantivando o substantivo. Adão substantivando a substância por meio da linguagem. Aí é o ponto, ó. E os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Aí Deus vai criar Eva, né? A partir da narrativa de Gênesis. Mas, veja o que a Bíblia nos deixa claro. A primeira lei gramatical. Qual é a primeira lei gramatical, Anderson? Vamos voltar lá novamente. Substantivo. O que é o substantivo? É aquilo que varia de gênero, número e grau. Quando eu digo, por exemplo, forma. Lá no gênero, forma é o quê? É masculino. E eu posso encontrar outra palavra que seja uma palavra no gênero feminino. Tá entendendo? Então, a variação acontece nos substantivos. O substantivo, ele pode ser ou masculino ou feminino ou neutro. Tá entendendo? A gente vai perceber as dimensões. Então, o que é um gato. O que é um cachorro. O que é um cavalo. E quem fez isso? Quem nos deu base para nominar a realidade? O Deus treino para a humanidade, por meio do representante federativo chamado Adão. E eu só posso nominar a realidade se eu tiver uma visão de Deus. Veja como é urgente o cristão aprender português, por exemplo. Como ele vai nominar a realidade. Como ele vai, de fato, descrever o que está acontecendo se ele não dominar a linguagem. É até pecado. Isso é sério. O cara que não domina a linguagem. Como é que você quer ler um texto, entender um texto, se você não tem domínio da linguagem? Veja, o cerne da sabedoria consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. O que Adão fez? Adão conheceu a Deus, tinha um conhecimento de Deus, e a partir do momento que ele conheceu a Deus, ele conheceu a si mesmo. Aí ele passou a nominar. Claro, por causa da graça comum, os seres humanos não cristãos, vamos dizer assim, né? Eles podem acertar na nominação. Mas o cristão, ele tem Deus. E isso ilumina, por isso que somos sal, sápido. Nós salgamos e preservamos da realidade que se nomina, que se substantiva-se. Que substantiva-se para nós. Tá entendendo? Como é urgente a linguagem? E essa primeira lei é muito importante. Então, para você pegar, porque provavelmente você já pegou, né, o que é substantivo. Mas de modo geral, substantivo serve para designar os seres e as coisas da realidade criacional. Por isso que eu fiz esse rodeio todo. E usei filosofia. Porque se eu citasse aqui apenas gramática, ia ficar muito abstrato. Portanto, substantivos são nome de coisas, pessoas, animais e lugares. Aí eu coloquei os exemplos aí. Lápis, livro, Israel, Brasil. Há também os substantivos que denominam ações, estados ou qualidade, tomada como seres. Por exemplo, quando eu digo esperança, medo, chegada, altura, beleza. São também substantivos, mas substantivos que estão lidando com ações, com estado ou com qualidade. Memorize isso. Quando a gente olha para o substantivo, existe um quadrilátero, ou seja, um quadrante. Existe o substantivo primitivo, o substantivo derivado, substantivo simples e o substantivo composto. Vamos ver aí qual é a relação dessas derivações, né? Primitivos, substantivos primitivos. Substantivos primitivos são aqueles que não se originam de outra palavra. Por exemplo, pedra, casa, homem. Então lembra, quando você olha para uma nominação, antes eu estou olhando para a pedra e você diz pedra, você tem que perceber
A palavra pedra, no português, claro que se você for analisar a etimologia e fazer uma análise sintática, analisar a etimologia da palavra pedra, você vai para o latim ou para o grego, a base aí, né, do ocidente a nível linguístico é o latim e o grego, né? No nosso caso aqui o português, como uma língua românica latina, tem uma raiz latina românica, pedra, de modo, vamos dizer, preso ao português, não possui uma derivação de outra palavra. Isso é chamado de, no português, na gramática, de substantivos primitivos. Porém, há substantivos nominais, há nominações que são derivados. Derivado em que sentido? Que deriva de outro. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui. Beber água não, suco, né? Tô tomando suco aqui. Derivados, formados a partir de outra palavra. Coloquei 3 exemplos aí para você pegar. Balconista, saleiro, jogador. Balconista vem de qual palavra? Balcão. O que é balcão? Lembra do referente? Sabe você lembra do referente? Saleiro vem de outra palavra, sal. O saleiro é um artefato cultural. Aí existe também outra coisificação que é o próprio sal em si. Então, saleiro deriva de outra palavra. Jogador deriva da palavra jogar. Simples. Em sua formação, apenas um radical. Flor, mesa, copo. E aos compostos, que são formados por mais de um radical. Fruta do conde, girassol, girar, sol. São 2 palavras, não é isso? Então é composto. Possui 2 radicais, ou mais de um radical, né? Guarda noturno, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira. Veja que eu estou nominando. O que eu estou percebendo de modo referencial ou referencial. Mesa redonda, vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca. Então eu estou é claro que há palavras aqui que vai entrar como adjetivo. A gente vai estudar adjetivo e percebe que vai haver essa correlação. Eu não posso isolar um e achar que os outros não vão se correlacionar. Vamos voltar lá para me explicar isso aqui? Todas as leis aí gramaticais, ou as classes gramaticais, né? Essa década gramatical, se correlaciona. Se correlaciona. O adjetivo se correlaciona com o artigo e o substantivo. O pronome se correlaciona com o substantivo. Você vai ver isso. Então, não esqueça disso. Há uma correlação. Por que há uma correlação? Porque Deus criou a lei do 3, lei da relação, na coisa. Tá entendendo? Então, só é você olhar para a realidade. Quando surgir alguma dúvida, olhe para a realidade daquilo que você está dizendo. Eu estou falando algo aqui. Isso que eu estou falando tem na realidade? É isso. Então, existe aí esse quadrilátero, esse quadrante. Substantivos primitivos, derivados simples e compostos. Além desse quadrilátero, há uma classificação, eu coloquei o neologismo, né? Substantivante dos seres, que pode ser concreto, abstrato, próprio, coletivo e comum. Vamos lá? Para a gente ter aqui uma percepção, acho que esse é o último slide, isso mesmo, é o último slide. Vou tentar botar aqui minha fotinha, tá? Vamos ver o concreto. Depois que chegar aí no próprio, eu tiro aí meu slide, né? Tá em cima da palavra conjunto. Não tem nada não. Concreto. O que é? A primeira classificação. Concreto designa seres que existem
ou que pode existir por si só. Exemplo, casa e cadeira. Então, o concreto coaduna com o quê? Com o primitivo, não é isso? São considerados concretos os substantivos quando nomeiam divindades e seres fantásticos, independente de sua existência, e representam vida própria. Deus, fadas, duendes, anjos e almas são exemplos aí que eu coloquei. Já a classificação abstrata designa ideias ou conceitos vinculados à existência, a alguém ou a alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu digo justiça, amor, trabalho, são substantivantes abstratos que está vinculado a alguém. Aí tem o próprio. Substantivo próprio denota um único elemento que tenha um nome próprio dentro de um conjunto identificado com a letra maiúscula. Lembra lá? Substantivo próprio, nome próprio. Pegando? Quando eu digo eu estou usando um pronome. Quando eu digo Anderson, eu estou usando nome próprio. E se eu estou nominando uma propriedade, isso é substantivo, não é isso? Só você lembrar disso. Substantivo é nominação. Tudo que se apresenta a mim é passível de ser nominável. Então, João é um nome próprio, é um substantivo próprio. Brasil, São Paulo, Cristina. Já o coletivo indica um conjunto em apenas uma palavra. Quando eu digo biblioteca, é uma substantivação, eu estou nominando um lugar, né? E esse lugar possui uma conjunção ou um conjunto. Conjunto de quê? De livros. Turma, conjunto de estudantes. Banda, conjunto de músicos. Então, existem os substantivos coletivos. E há o comum, que são todos os demais substantivos que não são próprios. Mesa, colchão, cama. Por que não são próprios? Porque existe uma semelhança. Veja, na filosofia vai haver um debate sobre isso aqui. Tem um cara chamado Duns Scott, que ele trabalhou um conceito de individuação. Princípio de esseidade. Eu não vou explicar isso agora, mas ele vai dizer que cada coisa possui sua própria individuação. Por exemplo, essa folha, vou tentar pegar aqui, veja. Essa folha, deixa eu virar a câmera aqui. Veja, não sei se você está vendo aí. Veja, essa folha é uma folha, essa é uma folha, essa é uma folha, essa é uma folha, essa é uma folha. São parecidas, não é isso? Para Duns Scott, cada folha possui uma individuação. Elas podem ser parecidas, mas não são a mesma coisa. Tá entendendo? Então, quando eu falo cama, eu não posso tratar a cama como um próprio, como Anderson. Isso aqui, se você pegar na realidade, você grava. O grande problema da galera que vai estudar português é isso. É pegar e ficar preso ao gramaticismo. Mesa. Eu estou aqui diante de uma mesa. Mesa, tá vendo? Você provavelmente tem uma mesa na sua casa, não é isso? Tem um colchão. Na minha casa tem um colchão. Na sua casa tem um colchão. Você não dorme no chão. O próprio chão. Chão da minha casa, chão da tua casa. Então, pegou o comum? Quando eu digo, isso é comum a todos. A graça de Deus é comum a todos na igreja. A justificação é comum a todo cristão que foi verdadeiramente salvo. Tá pegando? O comum aqui? Nesse sentido.
Então, comum são todos os demais substantivos que não são próprios. Quando eu digo cama, o signo não é próprio de apenas um objeto, vários objetos. Quando eu digo carro, não é comum apenas um carro, vários carros. Veja o tanto de carro. Olha aí, sai na rua, veja o tanto de carro que você vai ver durante o dia. Pegou? Então é isso. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.